Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa 7ª aula da Escola Dominical na Igreja Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Sejam todos bem-vindos. Queridos, estamos na nossa 7ª lição, é a lição da revista de adultos, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na lição de hoje nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu, né? A lição passada, o professor Gesael, ele fez a transição, né, entre Elias e Eliseu, como aconteceu todo esse processo, um processo maravilhoso dessa transmissão de liderança, né? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho nessa lição sobre esse início da carreira de profeta de Eliseu, né? O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: e disse Josafá. Josafá, ele era o rei do povo de Israel no sul, né, de Judá. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo livro do Reis, capítulo 3 e versículo 11, tá? Esse texto, esse fragmento que nós lemos aqui, né? A verdade prática dessa lição: Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres, basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. O Senhor continua operando maravilha se você crer na palavra dEle. Irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, no capítulo 3, e também no capítulo 4, né? Qual é o objetivo geral dessa lição? O objetivo dessa lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético, né? Então, dando essas características aqui da nossa lição, a nossa lição está dividida em 3 temas principais, tá? O primeiro aqui é Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, nós vamos discutir isso. Depois aquela história muito conhecida e muito pregada, que é Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? E por último aqui, mais um dos milagres que Deus operou por meio de Eliseu, que é a morte que havia na panela, né? Nós vamos meditar nesses 3 milagres aqui hoje, e nesse início, nessa transição aqui de Eliseu, né? Eliseu, queridos, ele profetizou durante 50 anos. 50 anos ele trabalhou ali servindo ao Senhor, né? Durante os reinados dos reis do norte, né? O rei Jorão, que era filho de Acabe, o segundo filho de Acabe, depois de Acasias, ele reinou no reino do norte. O seu nome era Jorão. Depois veio Jeú, Jeoacás e Jeoás, todos reino do norte, né? Um período de mais ou menos 50 anos, né? Ele também impactou pelo menos 4 nações: a nação do sul, onde estava lá o rei Josafá, né? O reino do norte, que é Israel, e Moabe, né? A nação moabita, teve uma interação, e também a Síria, né? Profissão de Eliseu: Eliseu era lavrador, né? E depois ele foi chamado por Elias, a mando de Deus, para ser profeta de Israel. Essa história toda de Eliseu você vai ler no segundo livro dos Reis, capítulo 2 até o capítulo 9, né? E depois do capítulo 3, do 10 até o 21. A Bíblia registra pelo menos 18 momentos em que Eliseu teve uma interação ali com o povo. Então ele foi um profeta onde ele estava mais relacionado com as coisas cotidianas, com aquelas coisas mais simples, né? Embora em algum momento também ele estava se relacionando ali com os reis, estava se relacionando com os sacerdotes, com o exército. Então, ele tanto teve uma atividade profética a nível estado, né?
como foi mais a atividade profética de Elias, mas ele teve uma atividade profética também muito voltada para o dia a dia, né? Para aquelas necessidades simples, onde durante aquelas interações com as pessoas, Deus usava ele para operar milagres e mostrar o seu cuidado ao povo de Israel, né? Nós vamos citar aqui algumas dessas interações. Por exemplo, ele iniciou o seu ministério sarando as águas ali em Jericó, né? As águas estavam amargas, estavam ruins, então ele pegou um punhado de sal, foi lá na fonte, colocou aquele sal ali na fonte da água e aquela água veio a ficar boa para se beber, né? Deixou de ser uma água saloba. Teve um outro momento em que alguns jovens, 42 jovens, estavam zombando de Eliseu, porque ele era calvo, mas alguns irmãos afirmam que aqueles jovens eram adoradores de Baal também, e Deus permitiu que 2 ursas viessem e matassem aqueles rapazes, né? Confirmando esse ministério profético de Israel. Temos alguns outros pontos que nós vamos estudar nessa lição, que nem o azeite da viúva, a água que brotou no vale, né? A cura de Naamã. Nós temos ali a questão da comida que estava envenenada e Eliseu conseguiu reverter aquela situação. Então, milagres que Deus operou por meio de Eliseu para mostrar a sua fidelidade e o seu amor para com Israel. Nós vamos, depois dessa introdução, queridos, falar aqui do primeiro tópico da nossa aula. Você que está aí com a sua revista, o primeiro tópico, ele vai falar desse primeiro milagre de Eliseu, né? Um milagre a nível nacional. E como que esse milagre acontece, né? Esse milagre acontece da seguinte forma. Quando Acabe morreu, Acabe foi um rei que ele estruturou guerras, que ele venceu a Síria algumas vezes. Então ele era um rei ele tinha uma coordenação militar muito boa, né? Acho que já foi falado isso em outras aulas. E aí, quando Acabe morreu, o rei de Moabe, né, que era uma região ali no sudeste do reinado de Judá, né, do sul, esse rei, quando Acabe morreu, esse rei não queria mais pagar os impostos a Israel. Ele não queria mais se submeter aos reis de Israel. Então, Josafá, ele chama ali o rei Jorão, né, e ele chama o rei de Edom, que também era submisso ao povo de Israel, e os 3 juntam para ir pelejar contra Moabe e dissuadir ele de não querer mais pagar os impostos, né? E nessa viagem, só que essa viagem é uma viagem pelo deserto, mais ou menos 128 quilômetros de distância até eles chegarem lá naquela região ali, né? E no meio do caminho eles encontram um imprevisto, e esse imprevisto é que está seco, não tem água, e os animais iam morrer todos de sede. Eles iam morrer de sede e depois, com certeza, os soldados também iam sofrer ali as consequências, né? Sem alimento e sem poder continuar aquela peleja. E nesse momento, o interessante é que Josafá, ele procura um profeta, né? Ele pergunta, não tem nenhum profeta? Josafá, ele foi um rei reformista. Ele conseguiu eliminar um pouco daquela situação que Acabe e a rainha Jezabel tinha instalado em Israel, aquela adoração a Baal, a Zerá, aqueles deuses falsos, depois a adoração ao deus lá de Ecrom, né, o Beelzebu, Baal-zebu. Então ele tinha minimizado aquela situação, ele não era um rei perfeito, mas era um rei que buscava ao Senhor, né? Então naquele momento ele lembra do profeta, ele quer ouvir a voz de Deus para o que fazer naquela situação. E isso já é uma coisa muito boa. E então um dos servos de Elias, que é o nosso texto que nós lemos aqui, um dos servos do rei Josafá, melhor, ele fala, nós temos Eliseu. Eliseu foi escolhido por Elias e ele é o profeta agora que Deus fala por ele. Então eles chamaram Eliseu, Eliseu pediu um músico, o músico começou a tocar uma canção ali e o Espírito de Deus revelou para Eliseu o que ele deveria falar para o rei, né? E naquele momento ele deu a seguinte instrução para o rei.
vocês vão cavar covas em todo o vale. Vocês vão cavar covas. E sem chuva nem vento, essas covas vão encher de água. Então eles estavam ali no meio do vale, né? E veio essa mensagem. E depois Eliseu profetizou ainda que eles iam vencer os moabitas, né? Aquele rei que se negava a contribuir com Israel. E exatamente como eles fizeram, eles foram lá no vale, né? Eles estavam no vale e começaram a cavar. Aquele monte de homem cavando, cavaram aquelas covas. E no dia seguinte, aquelas covas encheram de água, né? Um fenômeno sobrenatural, um milagre, Deus fazendo um milagre ali naquele momento, intervindo naquela situação, né? E como é que essa água brotou, né, ali naquelas covas, né? Sem ter chuva nem vento, sem ter os sinais normal que se espera que aconteça aquilo, né? Uma das hipóteses, irmãos, estamos aqui conjecturando, né, é que o lençol freático ele é como uma esponja, ele fica debaixo da água, debaixo do solo, né? Então, debaixo do solo, nós temos como se fosse uma esponja. Acho que muitos já ouviram falar aqui do aquífero Guarani, ele é bem grande aqui na região, né? Então é como se fosse uma espuma, essa espuma que você toma banho, né? São pedras que ela permite que a água entre ali e provavelmente pode ser, não estamos dizendo que foi isso, mas essa água subiu, né? Ela aflorou. Então esse foi um fenômeno, independente do que aconteceu, nós sabemos que Deus operou um milagre ali por meio de Eliseu, né? A água brotou, eles conseguiram alimentar os animais, eles conseguiram seguir a jornada, encontraram com o rei moabita, venceram a batalha contra aquele rei e Deus continuou mostrando aquele povo nesse período de monarquia e nesse fragmento, nesse pedacinho que nós estamos lendo, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Um outro ponto importante disso é que Baal, ele era o deus da chuva, né? Ele era o deus da fertilidade, Azerá era o deus da fertilidade, e Baal era o deus da chuva. Então, Deus mostrando o seu poder ali, mais uma vez, fazendo brotar água da onde não tinha água, ele mostra que ele é maior do que Baal para todos aqueles soldados e as famílias daqueles soldados. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós avaliamos o milagre, né? O milagre, ele impactou um grupo de pessoas. Aquele grupo foram os soldados que estavam ali na batalha. Mas não foi só aquelas pessoas, impactou também os moabitas, impactou todas as famílias daqueles soldados, e hoje nós estamos vendo essa história, estamos rememorando, né, essa história aqui hoje. O segundo milagre que nós temos aqui na nossa lição é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Essa é uma mensagem muito pregada por muitos irmãos, né? Uma mensagem que já nós conhecemos há muitos anos, mas o autor da revista fez questão de colocar esse milagre aqui. É um dos vários milagres que Deus operou por meio de Elias, né? Esse milagre ele tem um foco na vida financeira, né? Esse é um ponto importante, né? E alguns irmãos dizem que essa viúva aqui era a viúva de Obadias, né, que foi um grande servo do Senhor, que ajudou a esconder os profetas quando Jezabel estava matando os profetas, deu pão e água para esses profetas escondido, para eles não morrerem. Então, alguns irmãos dizem que essa pessoa aqui, essa viúva, era a viúva de Obadias. Mas esse trecho aqui nos mostra um ponto muito importante, né? Havia muitas viúvas naquela época, né? Havia muitos leprosos naquela época, mas Deus interveio na vida desta viúva aqui, porque ela era fiel a Deus. Uma intervenção sobrenatural também, um milagre sobrenatural. Nós sabemos que muitas mulheres ficavam viúvas naquela época, né? Porque tinha muitas guerras, eram guerras constantes, os seus esposos iam para as batalhas e acabavam morrendo na batalha. Então havia muita viuvez, né? E as viúvas dos profetas hoje, que também nos lembra as viúvas dos pastores, né? A igreja ela é responsável em cuidar dessas viúvas, e está aqui o profeta
ajudando, fazendo uma intervenção, né? Sendo usado por Deus para fazer uma intervenção na vida dessa viúva. Então, a história nos conta que essa viúva, quando seu esposo morreu, ela teve que vender os seus bens e mesmo assim isso não foi suficiente e os credores chegaram. Ele tinha uma dívida, os credores chegaram para receber aquela dívida. Ela não tinha o dinheiro para pagar e eles queriam levar os seus 2 filhos. Essa viúva intercede a Eliseu, e Eliseu pergunta o que ela tem em casa. E ela diz, temos uma botija de azeite. Então ele falou o seguinte, vai em todos os seus vizinhos, pega a quantidade de vasos que você conseguir com eles, né? Fecha a sua porta e junto com seus filhos você vai deitar esse azeite na botija, né? Você vai deitar esse azeite naqueles vasos. E Deus vai te dar a vitória nessa crise financeira, né? Nesse momento que você está passando. Ela foi em obediência à voz do profeta, os seus filhos, junto com os seus filhos, juntou todos aqueles vasos que ela conseguia, a maioria, e ela pegou aquele vaso de azeite e começou a deitar. E o milagre acontece porque aqueles 1 litro que ela tinha de azeite, 2 litros, não sei, começa a ser suficiente para encher muitos outros vasos, né? Então ela tinha dezenas, centenas, não sabemos quanto, mas ela conseguiu encher todos os vasos que ela conseguiu ajuntar com os seus vizinhos. O azeite naquela época, queridos, servia para a unção, servia para a alimentação, servia para a iluminação, né? Então ele tinha vários usos, era usado também no templo, né? Então o azeite ele tinha vários usos naquela época, era um produto importante, né? Um produto difícil de você extrair, de esmagar ali a azeitona, né? Fazer o azeite. E Deus fez brotar o azeite do azeite. Então, um milagre tremendo que Deus operou na vida daquela senhora, daquela viúva, ela conseguiu pagar a dívida que ela tinha, né, do seu esposo, e ela conseguiu viver o resto da sua vida com aquele azeite que ela multiplicou. Então, o que nós vemos aqui, quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a palavra dos nossos profetas, como nós fazemos a obra de Deus e damos a primazia a Ele, Deus intervém com milagres na nossa vida. Esse mesmo Deus que multiplicou o azeite na vida da viúva, naquela família, que livrou ela da crise financeira naquele momento, daquele período, Ele pode operar na sua vida e na minha vida, né? Ele opera hoje da mesma forma. Esse é um motivo porque esse milagre está aqui, né? Esse é um desses motivos, para mostrar que esse Deus que cuidou daquela viúva, né, naquele período, estamos falando aqui de mais ou menos 200 anos antes de Cristo, né? Esse mesmo Deus, 2.200 anos depois, Ele está cuidando de nós, né? Ele está cuidando da sua igreja nesse período que nós estamos passando. Não importa, queridos, o que você está passando, não importa a situação, a crise, a dificuldade, Deus pode intervir na sua vida. Essa é a lição, a aplicação pessoal que nós temos dessa lição. O segundo ponto importante, o terceiro ponto importante aqui da nossa lição, que o nosso irmão traz também aqui, é a morte que havia na panela, né? Então, naquela época havia um período de fome. Outro ponto importante da nossa lição é que Elias, ele teve Eliseu como seu sucessor. Mas naquela época já havia escolas de profetas. Então, nós tínhamos 3 locais ali principal, né? Gilgal, Jericó, onde nós tínhamos as escolas de profeta. E esses profetas, eles serviam ao Senhor. Então, eles tinham um trabalho ali, de estudar a Bíblia, de ir contra aqueles profetas de Baal. Então, alguns sucessores que estavam ali trabalhando junto com Elias. E há um período de fome, eles mandaram o jovem buscar ali o alimento para fazer a comida, e aquele jovem pegou algumas ervas, alguns pepinos que não eram saudáveis, né? Hoje nós temos muito essa questão de segurança de alimentos, eu trabalho com isso há quase 20 anos,
Então, você tem a questão de alergênico, de geneticamente modificado, você tem a questão dos próprios contaminantes, né? Dos pesticidas, dos agrotóxicos, agroquímicos que são usados nos produtos. E o produto, quando chega à nossa mesa, já teve todo um processo para evitar que aquilo chegasse na nossa mesa. Tem um monte de pessoa olhando, né? Mas nessa situação, esse jovem, ele vai lá, pega esses produtos e faz a comida. E quando as pessoas vão testar essa comida, né, vão experimentar, eles percebem, provavelmente pelo cheiro, pelo sabor, que aquele alimento, aquelas ervas, aqueles pepinos estavam presentes ali. Então, o que fazer agora com aquela comida, né? Jogar toda a comida fora? Não. Então, o que Elias fez? A Bíblia diz que ele pegou um pouco de farinha, colocou lá no caldeirão, né? E aquela farinha, milagrosamente, tirou o veneno, né? Tirou aquela contaminação alimentar, né? Aquela contaminação, a gente não sabe se era contaminação química, física, biológica, que tipo de contaminação era aquela, né? Se era uma alergia, alguma coisa, mas a farinha tirou aquela contaminação de dentro da panela. Então, queridos, às vezes é uma coisa que é um negócio simples, podia jogar aquela comida fora e fazer uma comida nova, né? Mas num período onde está com escassez de alimento, onde está difícil fazer, né? Onde não se tem tanta comida disponível, Deus opera mais um milagre por meio de Eliseu, né? É aquele detalhe, né? Então Eliseu, ele foi aquele profeta que estava ali, Deus ajudando, mostrando o seu amor para com as pessoas, e aqueles irmãos foram impactados por esse milagre. Esse contexto pode ser levado para muitas situações, né? Às vezes nós estamos numa situação onde você pensa em jogar tudo fora, mas não precisa jogar tudo fora. Às vezes Deus pode intervir e com pequenas mudanças nós conseguimos continuar com aquele projeto, nós conseguimos continuar com aquele cenário que nós estávamos trabalhando. Deus, ele trabalha nesse detalhe. Então a farinha foi suficiente para mudar o sabor e eliminar a contaminação da comida. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, né? E como Eliseu, nós temos que ser essa pessoa que vai lá e coloca o sal, coloca a farinha, coloca ali o produto para nós tirarmos a contaminação do alimento. Que alimento? A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é o nosso alimento, né? Nós estamos falando de um milagre físico, né? Mas a palavra de Deus, ele é alimento para a nossa vida e nós precisamos temperar esse alimento. As pessoas têm fome, têm sede de ouvir a palavra de Deus e como Eliseu, nós somos a pessoa que vai entregar esse alimento bem temperado e sem contaminação para todas essas pessoas. Querido, que esses milagres alimente a sua fé, que esses milagres alimente a sua alma nessa manhã que você está ouvindo essa lição, né? Essa pré-aula aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e saiba que da mesma forma que Deus usou Eliseu ali para cuidar daquele povo, para manifestar o seu amor nesse início ali de ministério, Deus está cuidando da sua igreja hoje. A igreja é o canal de Deus para o mundo. Você é o profeta Eliseu dos nossos dias, né? É você que Deus quer usar, é você que Deus quer fazer milagres por meio de você para atingir o maior número de pessoas. Nós sabemos que Eliseu, ele impactou a vida de milhares de pessoas naquela época, né? A vida de pessoas que estavam dentro do povo de Israel, estavam dentro do sul, do norte, mas também estavam fora do povo de Israel, fora daquelas fronteiras, daqueles países. E Deus usou Eliseu para fazer esses milagres. Então, creia no poder de Deus, creia no milagre de Deus, na palavra de Deus, porque Deus vai te usar, assim como ele usou Eliseu, dentro das suas capacidades, dentro das suas possibilidades, e fazer aquilo que é impossível, né? O azeite multiplicou, o alimento foi transformado, a água brotou do vale. Nós precisamos estar disponível para Deus. O possível nós fazemos e o sobrenatural,
o milagre, o impossível, Deus é quem opera. Deixa que Ele faça isso. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e uma boa aula aí durante essa semana. Estude a lição para no próximo domingo você também já estar preparado. Fica com Deus.